Empreender na internet com um bebê pequeno e uma casa para cuidar não é fácil, mas é possível. E nesse vídeo eu vou te contar como. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Eliane Sanilde, sou mãe empreendedora, tenho um filho de 1 ano e 5 meses, estou grávida de 7 meses, isso mesmo. E estou recentemente, trabalhando como afiliada da Shopee e tenho compartilhado essa jornada aqui nesse canal, assim como minha jornada como empreendedora digital. Então, se você quiser ficar ligadinho, acompanhar essa jornada, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de curtir o vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, é relevante, para ele indicar para outras mãezinhas, e colocar aí nos comentários se você vai ficar com alguma dúvida durante o vídeo, enquanto eu for falando, ou se você tem sugestão para os próximos vídeos desse canal. Então, vamos ao conteúdo do vídeo. Antes de mais nada, eu peço perdão pra vocês pela zoada, porque meu filho tá ali conversando, brincando com a avó, com meu marido, e aí vocês vão ouvir um pouco da zoada dele aqui. Então, mas é a forma que eu tenho pra gravar vídeo, então infelizmente essa zoada vai aparecer. Recentemente eu tenho contado e tenho mostrado pra vocês que eu fui monetizada nesse canal, no YouTube. Tenho trabalhado como afiliada da Shopee, agora como afiliada de outras plataformas como Natura e Mercado Livre. Quero gravar alguns vídeos contando pra vocês como tem sido essa jornada, o que eu tenho aprendido e tudo mais, até pra mostrar pra vocês como é que funciona. Mas, nesse vídeo, ele vai ser um pouco diferente dos conteúdos desse canal, Aqui eu falo mais sobre a Shopee Vídeo e tudo, mas eu quero trazer outros conteúdos também pra ajudar outras mães, de alguma forma. Inclusive, já recebi alguns comentários aqui perguntando como eu consigo dar conta de uma casa, de um bebê, de trabalhar na internet, é muita coisa pra fazer. Algumas pessoas, inclusive, acham que trabalhar com o celular e com a internet é muito fácil, e a gente sabe que não é assim, que não é da noite pro dia que a gente começa a receber comissão e muitas comissões e tudo mais. Então a gente tem que ralar mesmo, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ir atrás daquilo que a gente quer. E como é que a gente vai conseguir dar conta de estudar, de trabalhar, postar vídeo lá no Shopee Vídeo, no Instagram, no WhatsApp, no meu grupo de ofertas, no Pinterest, e ainda cuidar de um bebê pequeno, cuidar da casa, cuidar das tarefas do lar, me cuidar? Como é que isso é possível? Como é que você, Eliane, dá conta disso tudo? Então, vamos à realidade. A gente não consegue dar conta de tudo. Não vou mentir pra vocês, não vou ser uma coach quântica aqui falando 300 estratégias e mirabolantes, coisas que vocês devem fazer que nem eu mesma faço. Isso não existe. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é: a gente vai dar conta de algumas coisas e não vai dar conta de outras coisas, Algumas coisas vão ficar inacabadas. E isso é normal, porque nós não somos robozinho, nós não somos uma pessoa que acorda todos os dias da mesma forma, com as mesmas... Nós não conseguimos acordar todos os dias com a mesma disposição, com o mesmo ânimo, com o mesmo engajamento para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Tem dias e dias. Tem dias que a gente acorda mais desanimada, tem dias que a gente acorda mais disposta, que a gente consegue fazer mais coisas, tem dias que a gente acorda mais ou menos. Então, tem dias e dias. E não só isso, como existem coisas que acontecem no decorrer do dia que podem atrapalhar a gente de fazer algumas coisas. Como, por exemplo, o menino adoecer, você adoecer, algum tipo de... Gente, muito difícil gravar vídeo com uma zoada. Meu Deus do céu. A verdade é que a gente não consegue dar conta de tudo. Não adianta eu chegar aqui pra você e dizer: a gente vai conseguir dar conta de tudo. Não conseguimos. Primeiro, que nós não somos um robozinho. Nós não acordamos todos os dias do mesmo jeito, com a mesma disposição, com a mesma... o mesmo ânimo, a mesma empolgação pra fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Tem isso, Nós somos seres humanas. Tô falando aqui pra mulheres, mães que querem empreender em casa. E outra, existem dias e dias. Quando se trata de cuidar de um bebê, existem dias que nosso bebê tá super de boa, tranquilo. Você consegue botar ele lá no chão, brincando com os brinquedos e ele fica. Você consegue fazer as coisas em casa, você consegue trabalhar, você consegue postar seus vídeos. Mas tem dias, gatas, mamães, que vocês me entendem, que o bebê, ele não tá bem. Parece que ele fica entediado com qualquer coisa, ele não quer brincar, ele só quer colo, ele fica abusado. E muitas vezes não é fome, não é falta de banho, não é a fralda suja, não é sono, ele só tá abusado. Assim como nós mulheres também muitas vezes acordamos e estamos abusadas, estamos entediadas, estamos irritadas.
eles também têm seus dias. Então, isso tudo atrapalha, de certa forma, com que a gente consiga ser produtiva todos os dias. Então, a primeira coisa que eu falo aqui pra vocês é, nós não vamos conseguir ser produtivas todos os dias, não vamos conseguir dar conta de tudo. Nós precisamos entender o processo e a estação que estamos vivendo e colocar coisas para fazermos durante essa estação, que a gente sabe que vai conseguir fazer, mesmo que um pouquinho de cada vez, um pouquinho todos os dias. Então, o que eu, Eliane, eu faço, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer muita coisa, que gosta de trabalhar, que gosta de estudar, fazer o curso de inglês, fazer isso, fazer aquilo outro. Nunca fiquei parada. Inclusive, quando meu filho nasceu, parece que eu dei um tilt na cabeça, porque era só trocar a fralda do menino, dar banho, dar de mamar e pronto, o dia todinho. E aquilo, quando chegava no final do dia, eu tava cansada, exausta, não tinha conseguido arrumar a casa, não tinha conseguido fazer nada. Então, quando eu fui entender tudo aquilo que eu estava vendo, todo aquele processo, demorou mesmo. Eu tive muita frustração antes, muito desânimo, muito, meu Deus, eu não tô conseguindo dar conta da casa, é só um bebê pequenininho e eu não tô conseguindo limpar a casa e cuidar do bebê. Principalmente nos primeiros meses, que é muito desafiador. Primeiro filho, tudo, gente, né? Vocês que são mães me entendem. Então, veio a frustração. Depois eu comecei a compreender a estação que eu estava vivendo, que aquilo era só uma fase, e por ser só uma fase, não era o fim da minha vida profissional, da minha vida como mãe, como dona de casa, não era o fim. Eu só precisava entender que o tempo, aquela estação, meu bebê era pequeno, ele precisava de atenção, ele queria ficar perto da mãe, ele queria ficar no meu colo. Enfim, então o que eu fiz? Comprei um canguru. Então agora quando eu ia cozinhar, quando eu ia lavar uma louça, quando eu ia fazer uma coisa, e o menino tava abusado, não queria ficar no tapetinho, não queria ficar brincando, não tava dormindo, não tava cochilando, o que eu fazia? Colocava ele no canguru. Ele ficava ou aqui na minha frente ou aqui nas minhas costas, porque o canguru dá pra você colocar atrás e dá pra você colocar na frente. Então eu colocava ele no canguru. Isso já ajudava, já me ajudava assim na minha rotina de dona de casa. Eu conseguia fazer várias coisas com o menino que é apregado em mim. Beleza, e aconteceu, eu fiquei grávida. Foi planejado? Foi planejado. Nós queríamos um filho atrás do outro. Essa era a ideia, né? Que nossos filhos crescessem juntos. Essa era a nossa ideia. Não é à toa que meu bebê tem 1 ano e 5 meses, que eu ainda chamo ele de bebê porque ele é um bebê. E eu estou grávida de 7 meses. Então, em breve... 7 meses, é isso. Em breve, terei mais outro bebezinho e outro bebê de quase 2 anos. Então vai ser mais desafiador ainda, mas esse era o que eu queria, porque eu pretendo trabalhar fora. E quando eu for trabalhar fora, os dois juntos já vão estar na creche, então tipo assim, eu já vou ter adiantado minha vida, o processo de ter filhos, entendeu? Porque eu já tive 2 logo, um perto do outro e tudo. Então esse era o nosso planejamento, meu e do meu marido. Então, quando eu engravidei, o que aconteceu? Eu não pude mais colocar o canguru, porque a barriga estava crescendo. E o canguru, você amarra aqui no ombro e você amarra também aqui na sua cintura, né? Então, tipo, não ia ser interessante. O peso de Isaac em cima de uma barriga que tava crescendo. Então, o que eu fiz? Bolei outras estratégias. Primeiro, pedir ajuda. Gente, peçam ajuda para os familiares, para o marido, para quem quer que seja. Porque muitas vezes nós, mulheres, queremos dar conta de tudo sozinha e a gente não dá conta de tudo sozinha. A gente precisa de ajuda. Quando a gente abre a nossa boca para pedir ajuda, as coisas se tornam mais fáceis. Eu falo isso para todas as minhas amigas que engravidam, que vão entrar no puerpério. Eu digo, eu sei que o puerpério é um momento em que a gente fica mais reclusa, mais dentro de casa, sem poder sair tanto por causa da imunidade do bebê, mas peça ajuda. Não viva esse processo sozinha. Se você tem mãe, se você tem um parente próximo, seu marido, peça ajuda, sabe? E confie nessa ajuda, porque eu digo isso não de mulheres que não têm como pedir ajuda, porque não tem familiar perto, amigo, família. Mas eu tô falando de quem tem e muitas vezes acha que você sozinha vai dar conta, porque eu sempre fui uma pessoa assim, que é melhor eu fazer, melhor do meu jeito, ninguém sabe fazer como eu. E não é assim que funciona, gata. Não é assim, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Nosso braço só chega até aqui, entendeu? Então, se só chega até aqui, a gente só consegue fazer até aqui. Quando a gente pede ajuda, nosso braço vai mais longe, a gente consegue fazer além daquilo que a gente poderia fazer sozinha. E a gente tira um peso das nossas costas. Então, a ajuda que eu falo, eu não sei como você pode pedir ajuda, mas você pode pedir para uma prima, um irmão, uma mãe, um pai,
O marido, fica aqui com o menininho, com o meu filho, 20 minutinhos, só pra eu gravar um vídeo ali. Tipo, agora eu tô gravando esse vídeo, eu falei pra vocês, gente, me perdoem o barulho, a zoada. Mas eu pedi, gente, licença, posso ir ali no quarto gravar um vídeo, enquanto vocês ficam com o Isaac, brincando com ele e tudo mais? Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando. Eu não sei se vai dar muito certo, né, por causa da zoada inicial do vídeo. Mas eu pedi ajuda, entendeu? Eu poderia muito bem não pedir ajuda e dizer, não, eu não confio em vocês, que vocês vão cuidar do meu filho, que vocês vão olhar ele, porque ele pode se machucar. Poderia ser assim? Poderia, mas não sou mais assim, não tem como ser assim. Eu já fui muito assim. Eu queria fazer tudo sozinha e hoje eu não quero mais, porque não consigo, não aguento, estou cansada, estou gerando outro bebê. Eu me canso mais rápido, mais fácil, então se eu não pedir ajuda, as coisas se tornam muito mais difíceis do que elas deveriam ser. Então, peça ajuda, sabe? Tenha consciência que você não vai dar conta de tudo sozinha, porque você não vai dar conta de tudo sozinha. Vai ter coisa que vai ficar inacabada, então não fique frustrada com isso. Entenda que é uma fase que você está vivendo. Isso eu tô falando mais inicialmente para o nosso emocional, pra gente tratar o nosso emocional, porque o emocional conta muito. Eu lembro que no início, quando eu tava com o Isaac, depois que passou o tempo do puerpério, né, que são os 40 dias, eu ainda me sentia muito só, eu não conseguia fazer as coisas, eu ficava frustrada. Quando meu marido chegava em casa, que tava lá, pia de louça cheia, eu ficava tão chateada, porque eu não conseguia ter lavado aquela louça, e meu marido tava chegando do trabalho cansado e tinha que ir lá lavar a louça, sabe? Mas, tipo assim, eu tinha que entender que era aquele processo, era a estação que eu tava vivendo. Então, primeiro de tudo, entendam a estação que vocês estão vivendo, peçam ajuda, certo? Não deixem de pedir ajuda, porque a gente não consegue dar conta de tudo. E a terceira coisa, eu não sei nem se eu tô pontuando aqui primeira, segunda, terceira coisa, mas eu vou só falando. É com relação a você estabelecer aquilo que você pode fazer no momento que você tá vivendo. Como eu disse pra vocês, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis fazer tudo ao mesmo tempo. Sempre quis fazer curso de confeitaria, de inglês, ir à faculdade, trabalhar, e estudar para concurso, e gravar vídeo pro YouTube, não sei o que, mas eu nunca focava e nunca fazia, não, isso daqui é minha prioridade agora, esse é secundário, esse é terciário, sabe? Então eu perdi muito tempo querendo fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. E isso antes de ser mãe, antes de estar casada, eu sempre fui assim a vida toda, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não rola. Primeiro a gente tem que priorizar algo. Bota uma coisa como secundária e outra coisa como terciária. Se a gente conseguir fazer tudo, amém. Se a gente não conseguir, coloque lá um ponto. Primeiro, minha coisa principal da vida hoje é minha faculdade. Então eu tenho que terminar minha faculdade, um exemplo, entendeu? Então agora, eu tô falando da minha vida aqui, né? Minha estação. Que é o primordial pra mim, né? Primeiro meu filho, Isaac. Depois minha gestação, que eu preciso cuidar de mim e tudo mais. E quando meu filho, o Otto, nascer, que é o segundo, vai ser os dois. Então, minha prioridade vai ser eles dois. Se naquele dia eu não conseguir limpar a casa, faxinar a casa, lavar uma louça, não tem problema. Contanto que os meninos estejam alimentados, tomados banho, fralda limpa, tendo cochilado o cochilo do dia, indo dormir durante a noite. E chegar ao final do dia, eu estiver exausta, eu vou dormir. Eu não vou me preocupar com a louça pra lavar, com a roupa pra lavar, sabe? Porque eu vou ter um momento que eu vou conseguir fazer isso. Eu não preciso ficar paranoica. Meu Deus, eu não consegui lavar a louça hoje. Meu Deus, eu não consegui fazer... Não. A minha prioridade vai ser os meus filhos. Então, se eles estiverem alimentados, porque de nada adianta a casa estar limpa, um brinco, e meu filho, o mais velho, né, Isaac, ter passado o dia todo assistindo televisão. Sendo que ele tem só 1 ano e 5 meses, um exemplo. Então, primeiro é ele. Primeiro é o bem-estar do meu filho. Vou brincar com ele. Vou dar aquilo que ele precisa. Gente, aqui tá vermelho por quê? Ah, tá vermelho. Vou me preocupar com Isaac. Então, alimentação, o banho, o cochilo dele. Depois as outras coisas. Quando o Otto nascer, os dois. Então, se eu tiver ajuda com o meu filho, que eu acho que eu vou ter, né? Estamos planejando isso. Então, Isaac vai estar com alguém. Alguém vai estar com ele, brincando, dando banho, dando alimentação, e eu vou estar com outro. Isso é chuva? Gente, isso é chuva! Tá chovendo! Continuando, me perdi aqui porque foi uma surpresa. E quando o Otto nascer, então vai ter lá uma pessoa cuidando de Isaac, um exemplo.
E eu vou estar com outro, dando de mamar, porque a amamentação, quem amamenta em livre demanda sabe o quão cansativo é. Eu não imaginava o quão cansativo era, e é muito cansativo. A gente pensa, oxe, mas eu só tô dando de mamar. Mas o leite está sendo produzido com o seu sangue, com o seu corpo. Então não tem como você não se sentir cansada. A gente chega no final do dia só o pó da rabiola. Então, provavelmente nessa fase inicial, nessa demanda que vai ser muito maior de um recém-nascido, de um bebê muito pequenininho que só vai mamar, eu vou chegar no final do dia muito, muito cansada. Então a prioridade vai ser eles dois. Depois a casa, o bem-estar da minha família. O que minha família precisa? Precisa que a casa esteja não um brinco brilhando e tudo mais. Não. Bem-estar pra gente conseguir ir e vir pela casa, conseguir tomar uma água num copo limpo, conseguir comer alguma coisa num prato limpo, na mesa limpa. Então, a organização ali do meu ambiente, do meu lar. Que é algo que, como nós nos mudamos, né? A casa, a sala e cozinha é menor. Então, tipo assim, comparada à casa que a gente morava antes. Menor assim, ela é maior. Enfim, é menor. Então dá pra ajeitar rapidinho. É uma coisa assim, de 10 minutos a casa tá ajeitada. Entendeu? Não tô falando limpa, brinco, brilhando. Eu tô falando arrumada, sabe? O sofá sem nada em cima, a mesa que a gente consiga sentar pra poder ler um livro, pra poder comer alguma coisa, pra poder fazer alguma coisa na mesa. Tudo certo. Com relação à alimentação, gente, uma estratégia que eu vou deixar aqui pra vocês no vídeo, que eu acho que assim, que me ajudou 100%, eu tô falando pra minha mãe fazer a mesma coisa. Cozinhar antes do dia. Gente, não cozinhar todos os dias. Gente, cozinhar todos os dias é insuportável de chato. Eu não gosto. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu cozinho feijão um dia antes. Eu cozinho feijão no final de semana, deixo a carne cozinhada. Monto as marmitas do meu marido, que agora ele tá almoçando no trabalho, então eu deixo as marmitas dele pronta. Se eu deixo as marmitas dele pronta, tem comida pra mim e pro meu filho. Então no dia eu só esquento a comida, sabe? A gente não tem micro-ondas ainda, a gente pretende comprar e fazer as marmitinhas e deixar congelada. Quando isso acontecer, vai melhorar 1000 vezes, porque eu não vou precisar estar cozinhando todo dia. Cozinha um dia na semana e pronto. Acabou a comida toda da semana. Gente, isso é muito prático. Eu tô fazendo isso agora e meu Deus, eu me perguntei por que eu não fiz isso antes. Cozinhar todos os dias é insuportável de chato. Se você gosta, amém. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Então, o que eu e meu marido estamos fazendo agora? No final de semana, ou um dia antes, à noite, eu vou lá, cozinho feijão, cozinho a carne. O arroz, muitas vezes eu deixo pra cozinhar no dia, mas o arroz eu cozinho a mais para os outros dias. E aí eu monto a marmita do meu marido, coloco o restante da comida nas outras vasilhas e no dia eu só vou esquento a comida minha e do meu filho. Quando dá 11h30, 11 horas, muitas vezes eu vou lá pra boca do fogão só esquentar a comida. Então isso diminui a louça suja, certo? Vai diminuir mais ainda quando a gente tiver com micro-ondas. Diminui a louça suja e o tempo de almoço e tudo mais. Isso facilita muito a sua rotina como dona de casa, pra você não ter que cozinhar todos os dias, ter que lavar prato todo dia. Meu filho batendo na porta do quarto. Continuando. Então, isso facilita muito. Acredite se quiser. Eu sei que esse vídeo é pra mães que empreendem online e vocês estão esperando dicas mirabolantes e algo do tipo, mas eu tô dando dicas práticas para o dia a dia, que vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Outra coisa também é não ficar paranoica, como eu disse aqui. Não fiquem paranoicas. Entendam que tudo é um processo, que tudo é uma fase. Conversem com o marido de vocês. Amor, tô com um bebê pequeno, quando você chegar do trabalho eu vou estar cansada. Não cobre tanto de mim. Quando você conversa com seu marido, com seu parceiro, com quem você tem em casa, com quem você compartilha a vida, tudo facilita, porque quando a pessoa chega, o que ela pensa primeiro, né? A pessoa passou o dia todo trabalhando fora pra bancar a casa. Isso eu tô falando do meu exemplo. Não sei se você trabalha fora, né? Eu tô falando de quem é mãe e trabalha e fica em casa, né? Trabalha com a internet, com o celular, assim como eu tenho trabalhado. Ou não trabalha, mas tem que dar conta ali da casa, do filho e tudo mais, das demandas do dia a dia. A pessoa passou o dia todo fora, trabalhando lá, se esbagaçando de trabalhar, ouvindo besteira de chefe, ouvindo besteira dos clientes, não sei o que. Chega em casa pra descansar e a casa tá imunda de suja, tá bagunçada. E você tá lá bagunçada e não sei o que. Às vezes você só quer ver a pessoa, porque você passou o dia todo sozinho com o menino. E aí o que ele vai pensar se você não deixa as coisas bem claras? Caramba, você ficou o dia todo em casa e não fez nada.
ele vai olhar assim pra você, entendeu? Mas quando você conversa antes, meu marido já entende. Quando você conversa antes, tudo fica claro, tudo fica bem, entendeu? E a pessoa ela não vai te cobrar além daquilo que você pode fazer. Fala, amor, hoje o dia não foi legal, Isaac não tava bem, tava chateado, só queria colo, eu tô buchudo, eu tô grávida, eu não consigo ficar com ele no colo, então eu não consigo fazer nada. Pronto, meu marido entende, entendeu? Só que se você não fala nada, a pessoa não vai adivinhar. Ela não vai adivinhar que seu dia foi cansativo. Aí começa a briga, aí começa o desgaste. E aí você já não tá bem. E aí você fica pior ainda, né? Enfim, aquilo que era pra você esperar é amor, compreensão do seu parceiro, da sua parceira, enfim, de quem quer que seja. Você não tá... Tipo, você não recebe. Você recebe cobrança. Mas quando você conversa, quando você deixa as coisas... né, claras, mas claro, quando você bota os pontos nos is, a pessoa vai entender, ela vai compreender se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa que compreende, ela vai compreender, não é mesmo? Então é isso. Outra coisa aqui, como eu disse, priorizar, né? Já falei sobre a prioridade. Esses dias, eu finalizei meu curso, né, minha graduação para honra e glória do Senhor, e por incrível que pareça, eu nunca tinha pensado, mas eu comecei a pensar em fazer um curso novo de graduação. Eu comecei a pensar isso depois que Isaac nasceu. E aí eu pensei, cara, quero fazer outro curso de graduação, não quero fazer só um. Eu sou nova ainda, tenho muito pela frente, então eu vou fazer, não vou jogar meu tempo fora. Só que eu tô grávida agora, tenho um bebê em casa, tô cuidando dele o dia todo. Tô trabalhando agora com a internet, né? Glória a Deus e aleluia. E onde eu vou arranjar tempo pra fazer um curso? Irene, tudo dá um jeito, sim, tudo se dá um jeito. Mas e o emocional da gente, a nossa saúde física e mental? Então, eu quero pretendo fazer um novo curso de graduação, mas eu entendo que agora não é o momento. Eu entendo que é algo um pouquinho mais pra frente. Pra ano que vem, pro próximo ano, não sei ainda. Mas pra quando os meus filhos estiverem, por exemplo, na creche, entendeu? Porque eu vou estar mais descansada mentalmente, fisicamente. Vou estar só trabalhando, sendo dona de casa, trabalhando com a internet, né, empreendendo, trabalhando fora, não sei ainda como vai ser. Meus filhos na creche o dia todo, na escola, eu vou estar mais descansada, porque querendo ou não, cuidar dos nossos filhos em casa é mais cansativo do que trabalhar fora, e quem já trabalhou fora sabe muito bem disso. E vou ter um tempo para fazer uma graduação, ou talvez não tenha, e não tem problema quanto a isso. Não significa que seja o fim, nossa, o fim do meu sonho, não consigo fazer nada. Não, é uma fase, é um tempo, é um processo. Então, eu espero o momento certo. Eu não decidi ter filhos agora, então eu vou ter filhos agora e vou ser uma mãe para os meus filhos. Vou ser a dona de casa, vou cuidar do meu relacionamento com meu marido, vou trabalhar, trazer uma fonte de renda. E daqui a um tempo, daqui a uns meses, daqui a uns anos, eu vou fazer esse curso de graduação. Não morreu essa vontade dentro de mim, não vai morrer, entendeu? Eu não posso guardar isso dentro de mim e não vou fazer mais. Então, muitas vezes, você que tá em casa, você tem desejo de fazer um curso novo de inglês e tudo mais, e vê que não consegue, e você pensa que é o fim, você fica frustrado, desanimado, mas não é o fim, é só uma fase, espera um pouco, vai dar certo, você vai conseguir fazer, você vai ter tempo. Eu olho isso hoje para os meus pais. Os meus pais têm 2 filhos, né? Que é o meu irmão grande já. Eu sou casada, meu irmão mora com eles, mas meu irmão trabalha, tem a vida dele e tudo mais. E eles têm uma liberdade muito maior do que eles tinham quando a gente era pequeno. Então, não foi o fim para eles. Hoje meu pai começou um curso na faculdade. Não foi o fim. Meu pai tem mais de 50 anos, tem 51, se eu não me engano, é 52. Ele não foi o fim pra ele, entendeu? Ele teve os 2 filhos, ele trabalhou, ralou, fez o que precisava fazer, mas agora ele tem mais tempo, mais liberdade. E ele começou um curso na faculdade, com 50 e poucos anos. Então você tem 20 e poucos anos, tu acha que é o fim, mulher? Pra tu não é o fim. Relaxa, vai dar certo, tudo tem o seu tempo e você vai conseguir, entendeu? E agora, se tratando do trabalho, como é que a gente vai conseguir trabalhar com o menino, com a casa, com tudo? Vai dar certo, mulher. Vamos lá. Se o seu marido, se o seu parceiro é quem banca a casa e a fonte que você quer trazer pra dentro de casa é um auxílio, é uma ajuda, então você não precisa ficar aperreada pra querer ganhar muito dinheiro logo. Porque tudo é uma construção. Tudo é um começo. Quando você começa a trabalhar hoje como afiliado, cria seu
canal hoje no YouTube, não é amanhã que você vai ter muito dinheiro. Então já tenha isso claro dentro da sua cabeça, que você vai trabalhar algo a longo prazo. Tudo é um começo, tudo é uma construção, tá bom? Então você vai construir o seu negócio. E aos poucos, tenha claro isso. Eu tenho claro, muito bem claro. Eu tenho muita clareza com relação a isso. Então eu não me cobro tanto. Eu sei que eu preciso gravar vídeo. Então, um tempinho que eu tenho extra, eu venho e gravo um vídeo. Não fico no perfeccionismo, achando que o cenário não tá perfeito, tá muito barulho lá fora, tá escuro, tá isso, tá aquilo. Se eu ficar botando empecilho, nunca vou gravar. Nunca vai dar certo pra gravar. Principalmente com um bebê pequeno que faz zoado o tempo todo. Não vou gravar. Por isso que tem vários vídeos aqui em cenários diferentes, porque eu gravo quando dá pra gravar. E vou lá e gravo, e vocês estão vendo que eu tô postando os vídeos tô conseguindo mais ou menos postar 2 vídeos por semana. Isso é muito bom. Pra uma mãe, né? É muito bom, eu acho válido. Queria postar mais? Queria. Posso? Não posso. Então, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Então, faça aquilo que está ao seu alcance, tá bom? Vídeos na Shopee. Queria postar 50, 60 vídeos por dia lá na Shopee Vídeo. Consigo? Não consigo. Consigo postar 6? Consigo. Então, vou postar 6. Melhor postar 6 todos os dias, 10 todos os dias, do que nenhum. Então, eu vou postar esses vídeos e vai dar certo, tá bom? Vou ter o resultado que eu preciso com aquilo ali. Consigo postar todos os dias no meu grupo de ofertas? Também não consigo. Quem tá no meu grupo de ofertas sabe. Eu posto nos dias que eu consigo postar e zero cobrança quanto a isso. Por quê? Quando você empreende, você tem essa liberdade de fazer o seu horário, de trabalhar da forma como você consegue. E eu não me cobro. O problema é que muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer fazer. Postar os 30 vídeos na Shopee Vídeo, gravar 300 vídeos pra postar no YouTube, postar no grupo de ofertas 20 ofertas, a gente não consegue, a gente fica frustrado, fica triste, se cobra. E aí coloca um peso sobre a gente e a gente faz o quê? Paralisa, para de fazer e não faz nada. O mais importante é que você continue caminhando. Nem que seja passo de formiguinha, mas que você continue construindo a sua liberdade, que você continue construindo o seu negócio, tá certo? E não parar. Ai, porque eu não consigo postar 30, então eu não vou postar nenhum. Então não posta, mulher. Deixa, fica sem postar. Por quê? Porque a gente posta. Meu povo, o que aconteceu foi que meu celular descarregou enquanto eu tava gravando o vídeo. Agora eu estou editando o vídeo e vi que não finalizei, mas o que eu estava querendo falar no finalzinho, eu não vou me alongar mais porque o vídeo já ficou grande, mas o que eu estava dizendo no final, e também porque meu filho tá aqui, daqui a pouco ele aparece aqui, né, mãe? E aí, o que acontece? Mãe, isso. O que acontece? O que eu tava falando é que a gente não pode parar por conta de empecilhos e coisas, né, enfim. A gente deve continuar independente de e fazer aquilo que está ao nosso alcance, certo? Então, é isso. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo de como dar conta de empreender, de ser dona de casa, de ser mãe, de estar grávida, né? Então, vocês colocam aí nos comentários. Esse vídeo foi mais diferente aqui, um vídeo no canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. E se gostaram, coloquem um joinha aí. Se ainda não são inscritos no canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. E é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Não deixe de conferir os links que estão na descrição, porque são links importantes que podem te ajudar de alguma forma. Então, tchau!